Acho que eu vou começar assim meio, né? É integral. Vamos imaginar assim que ele tem uma função f do intervalo i em R. Não precisa ser contínua, mas vamos imaginar que seja. E você tem um intervalo AB contido em I. Ela poderia ser aberto contido em I também. Então, a integral. Então, tipicamente, né, você olha para o gráfico da função assim. Acho que eu vou fazer ele mais acentuado assim. Aí pega aqui o A, aqui o B, isso aqui é o gráfico de F. Então, vamos dizer, geometricamente, isso aqui, né? Aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é positivo. Isso aqui, integral de A até B de F também. Eu sou meio preguiçoso, eu gosto de notar assim, mas também é notado assim, né? De A até B. De F de X, dx. Essa área assim, contando essa como positiva, essa como negativa, essa como positiva. Tá? E se, por acaso, vamos dizer, você tivesse uma situação assim, A, B, então a integral de A até B aqui seria negativa. Tá? A ideia é que você... Ideia, né? Variação de uma função de A até B dada a derivada. Então, claro, a ideia, se você pensar assim, né, vamos dizer, você vai pegar o A, vai até B. Aí de A até, digamos, faz aqui um H igual a B menos A sobre um certo N. Esse H e esse N são meio traiçoeiros, né? Aí você faz assim, né? A mais H, A mais 2H, etc. A mais N menos 1H, A mais NH igual a B. Então, daqui até aqui, você diz, bom, eu pego de A até A mais H, eu pego a velocidade em algum ponto aqui, né, entre A e A mais H, por exemplo, a velocidade em A, e eu faço, vamos dizer, a variação vai ser, digamos, F de A, quer dizer, a aproximação para a variação aqui seria F de A vezes H. Depois, daqui até aqui, se a velocidade... Eu posso pegar a velocidade aqui como sendo a velocidade em A mais H, quer dizer, o valor de F, né? Então, aproximação
f de A mais H vezes H. E assim eu vou daqui até aqui, eu aproximo por f de A mais n menos 1H vezes H, que seria aí aproximando cada um aqui por esses retângulos assim, né? Até aqui assim. Né? Quer dizer, se eu pensar no tempo de A até A mais H, nesse intervalo de tempo, eu pego a velocidade em A, multiplico por H. De A mais H em A mais 2H, eu pego a velocidade em A mais H, multiplico por H. E vou somando isso e eu devo obter uma variação, uma aproximação da variação da posição. Claro que eu podia ter escolhido qualquer velocidade no intervalo. Como aqui também, ó, se eu aproximasse essa área, eu podia ter escolhido qualquer altura no intervalo. Então, o claro é que aqui, se eu resolver esse problema pensando na variação da posição, eu estou calculando essa área. E fica também evidente que quando a f é negativa, eu estou andando para trás. Então, a minha posição que estava variando para frente começa a variar para trás. Então, eu somo negativamente, e aqui eu somo negativamente. Se eu vier do tempo A para o tempo B para trás, eu estou... vamos dizer, eu estou começando em A e olhando onde é que eu estava em B, que é o mesmo que, vamos dizer, é fazer a posição em B menos a posição em A, que é o mesmo que fazer menos a posição em A menos a posição em B. Então eu tenho esse sinal aqui. Tá clara a ideia? O André, você balançou o braço, passou um mosquito? Não, tá tudo bem, todo mundo? Então, essa é a ideia. Né? Se eu olhar para isso, eu posso, então, dizer, bom, eu tenho a função f, claro que esse negócio aqui, a integral, eu posso fazer assim, P, eu vou fazer o seguinte, eu pego o intervalo AB, A, B, divido em N pedaços, que não precisam ser iguais. Aqui é o A0, aqui é o AN. Então, P é igual a 0 a N, com A igual a 0 menor que a 1, e aí eu posso dizer o seguinte, a aproximação por cima e a aproximação por baixo seria o seguinte, M, eu vou pegar os intervalos, né? Eu vou pegar o seguinte, M índice I é igual ao supremo de F em AI menos 1 AI. Quem é esse cara? É o cara que deveria ser o máximo. Tá, pode ser que naquele intervalo deveria ter um máximo, mas o máximo não existe, vamos dizer. Tá, vamos dizer, a função, por exemplo, faz assim, está aqui nesse intervalo, aí ela faz uma coisa assim, faz um biquinho aqui, e aqui o valor da função, só de sacanagem, só para o meu exemplo fazer sentido,
a função vale menos. Então esse cara seria o máximo, só que ele não é porque nenhum valor da função é ele. Então eu chamo ele de supremo. Tá? A gente vai voltar a isso até o final do curso. E da mesma forma, né, pode acontecer aqui também, ó, você tem uma coisa assim, ter aqui e aqui, ter também um biquinho, a função valer isso. Então esse aqui é o supremo, esse aqui é o ínfimo. Então MI é igual a ínfimo e aí eu faço a soma superior, né? É claro que todo mundo está abaixo, né? Se eu pegar aqui e disser, ó, se eu aproximar por esse retângulo aqui, a minha área está abaixo dela. E se eu aproximar por esse retângulo aqui, a minha área está acima dela. Então, se eu escolher em cada intervalo o MI, eu vou estar acima do que eu quero, né? E o MI pequeno abaixo do que eu quero. Então eu chamo de U de FP é igual a somatório de igual a 1 até N de MI vezes AI menos 1. Quer dizer, eu pego essa área aqui azul, que é o cara, aqui é o AI menos 1, aqui é o AI. E aí eu somo todos esses, essa é a soma superior. E a soma inferior, U de upper, L de lower. Tá? FP e aí, bom, a ideia é que se eu vou diminuindo os intervalos, esses caras, essas somas superiores vão diminuindo, as somas inferiores vão aumentando. Quanto mais eu refino a partição, né, elas devem tender para o mesmo número. Tá? Então, vamos dizer, se eu tiver o ínfimo da U de FP igual a supremo das L de FP, este número, esse, né? Outra maneira de pensar isso seria dizer simplesmente o seguinte, né? Eu dou uma partição P como aquela daí, e dou uma outra coisa, um Q, que é uma escolha de um número em cada um. Aqui não é isso, não, é assim. Né? Q é igual a x1, xn. Com cada xi pertencente a i menos 1 a i. Quer dizer, eu escolho um cara em cada intervalo. E aí eu faço a soma de f associada a p e a q, quer dizer, a essa partição e a essa escolha, vai ser somatório de igual a 1 até n de f de xi a i menos 1. E eu chamo de norma da partição, dada essa partição, a norma é o maior dos intervalos. Tá? Então, a norma de P
Então, se a integral de A até B de f é o limite quando a norma de P tende a zero das S de fpq. As duas definições são equivalentes, dá um certo trabalho mostrar que elas são equivalentes, mas essa é, vamos dizer, são as definições precisas. E tem todas as propriedades razoáveis que a gente espera. Claro, tem um detalhe, nem toda função é integrável. A gente pode inventar funções suficientemente malucas, tá? Por exemplo, a função que vale zero nos racionais, 1 nos irracionais, em cada intervalo, o maior valor da função é 1 e o menor é 0. Tá? Qual é esse? Esse aqui, porque já não sei se a pergunta foi há muito tempo. Esse aqui, tá? Esse é mais... A ideia desse S é simplesmente você escolher. Pensa só, imagina que você tem... que eu dou para você um valor de f, uma f. F de R em R, f de x igual a alguma coisa que o computador possa calcular. Algo calculável. Então o que eu vou fazer? Tem aqui a f. Tem o intervalo AB. Aí eu parto em pedacinhos. A primeira definição que eu dei, ela exige que eu consiga saber quem é o supremo, ou pelo menos quem é o maior valor da função em cada intervalo, e talvez não seja fácil. Mas é super fácil, né? Eu pegar um x, né? Eu pego esse aqui é o meu A0, A1, A2, AN menos 1, tá? Aqui é o AI menos 1. Aí, eu estou nesse intervalo aqui, eu posso chutar um xi aqui e fazer isso. Isso eu consigo. Não preciso calcular. Pego o ponto médio, o ponto da esquerda, o ponto da direita, sorteio um ponto. Né? Então é mais fácil você fazer, na verdade, você dá a partição P, e fazer uma escolha. Estou chamando de Q, devia ter chamado de X, né? Cada xi no intervalo aqui. E aí você dizer, bom, então agora eu vou usar nem o retângulo de baixo, nem o de cima. Eu vou pegar uma altura qualquer aqui no meio e vou fazer isso. S de fpq somo os f de xi vezes o AI menos AI menos 1. Isso é mais óbvio do que a primeira definição que eu dei. É o que qualquer um de nós faria. Assim, te dá um computador, é isso que você vai fazer. E a ideia é que... Oi. É porque a ideia é a seguinte, eu não preciso... Bom, o que eu faria, na verdade? O que qualquer um de nós faria? Dividiria esse negócio em n pedaços e faria n tender ao infinito. Mas não necessariamente você precisa tomar todos os intervalos iguais. É uma limitação que pode ser ruim em algumas circunstâncias, né? Tá? Então, na verdade, o que você precisa é que os tamanhos dos intervalos todos tendam a zero.
Você não pode tomar todos diferentes e deixar um grandão. Eu pego um que vai ser a metade, os outros eu parto em N, e aí faço NTD para infinito, mas eu fico com esse grandão aqui. Isso não pode, claro. Então, para dizer que todos os intervalos têm que tender a zero, eu digo que o maior dos intervalos é a norma da partição. Tá? Então, ó, eu pego o maior dos intervalos. E aí já sei, essa norma está me dizendo, é esse número aqui que eu tenho que controlar. Tá? Então, só um detalhe técnico. Beleza? Então, isso é definição. Vamos ler coisas mais ou menos óbvias, né? Se eu fizer a integral... Assim, primeira coisa, que é um teorema que eu não tenho como provar agora, se f é contínua, quer dizer, essa construção aqui vai dar certo se a função for contínua. Eu também não disse que é uma função contínua, mas... tá. Então, quando a função for simpática, funciona. Propriedades simples, né? Se você fizer a integral de A até B de f, isso é igual a integral de A até C. O C pode estar entre A e B, que é o normal, mas ele pode até estar fora. Se você for até C e depois voltar até B, está valendo, dá certo. Integral de Kf mais G. K é uma constante aqui, isso é K, integral de A até B de F mais K constante. Um resultado relativamente difícil é que se f é maior que zero, f de x maior ou igual a zero para todo x implica a integral de A até B de f maior ou igual a zero. Aqui estou supondo que B é maior que A, né? Também é verdade, mas é mais difícil, é que se f de x é maior que zero para todo x, então, integral de A até B de f é maior que zero. Esse daqui é mais... parece bobo, mas é mais difícil de provar. Né? Essas são coisas óbvias. E tem uma outra coisa óbvia que a gente já provou, é o seguinte, né? O teorema eu nunca sei se ele é o 1 ou se é o 2. 1 ou 2. Não é do cálculo 1 ou 2, é o teorema 1 ou 2. Não é que se você tem se f de I
x0 pertence a I. Vamos botar assim, x0 pertence a I. E y0 é um número real. Então existe uma única na verdade, esse teorema que a gente já fez, né? Ele é isso, né? Você tem aqui a Fzinho, está aqui o x0, está aqui o x, e aí a f de x é isso daqui. Se você fizer x mais h, vou fazer só para a direita, né? Então você tem aqui f de x mais h menos f de x. Quer dizer, aqui você está... Eu vou definir a minha f, né? F de x igual a y0 mais integral de x0 até x de fzinho. Estou dizendo o seguinte, ó, eu dei a velocidade, fzinho, que vai ser a derivada da fzão, dei o instante inicial, x0, e dei a posição inicial, y0. Então, quem vai ser a minha posição no instante x vai ser y0, que é a minha posição inicial, mais o tanto que eu ando de x0 até x. Nada pode ser mais óbvio do que isso. Tá? Pictoricamente é isso, né? Eu estou aqui em x0, essa é a variação, esse aqui é o f de x, na verdade, menos f de x0, né? Variação de x até x0, então se eu botar y0 está aqui. Esse daqui é o f de x mais h menos f de x. Se eu dividir por h, vai dar alguma coisa aqui, mas com certeza vai dar alguma coisa entre o m, vamos chamar esse cara aqui m de h, e esse aqui mzão de h. Então, se eu fizer f de x mais h menos f de x. Aqui eu estou fazendo com h positivo para ficar mais fácil, né? Se eu dividir por h, h é positivo, então fica assim, não inverte. Aliás, isso daqui já é assim, né? Quer dizer, eu tenho a área, ela está abaixo, vamos fazer assim, começar assim, né? A área que eu tenho aqui é menor que a área m de HH e é menor que m de HH. Quando eu divido por h, eu corto aqui, e esses dois, se a função é contínua, eles tendem para f de x quando h tende a zero, porque o x está parado aqui, se a função é contínua, o maior e o menor vão ter que tender para f de x. Beleza? Eu estou meio que repassando as coisas que estão nos vídeos. Né? Ideia assim... Exemplo, né? F
1 sobre x. Então eu defino log de x igual a integral de 1 até x de 1 sobre t dt. Eu tenho que usar, como eu estou usando x aqui, eu não posso usar x aqui, vou ter que usar outro nome para minha variável. Tá? Que exatamente fazer o aí eu pego o x aqui, e esse daqui é o log de x. Log de 1 é 0, então não tem que somar nada. E a gente pode provar de duas maneiras diferentes. Tá claro, né, que esse log daqui, deixa eu... Tá claro aqui que log, pela definição, log de 1 é igual a 0. E a propriedade fundamental é que log de xy é igual a log de x mais log de y. Tem uma maneira bonitinha, né, que está na lista, que é você fazer aqui de 1 até x. Agora multiplica por a todo mundo. Né? Digamos que você multiplicou todo mundo aqui por... Vou botar o x mais para cá. Aí você multiplicou aqui por a, veio aqui ax. Essa função aqui é 1 sobre t. Então eu digo que essa área é igual a essa. Tá? Porque, olha, se eu partir aqui, vamos partir aqui num número de pedaços aqui. 4 pedaços aqui. Aí cada um deles, se eu multiplicar por a, ele vai me dar um pedaço aqui. Tá? Parto aqui em 4 pedaços, eu tenho 4 pedaços aqui. Se esses ficarem pequenos, esses vão ficar pequenos. Agora, se você olhar aqui, assim, ó. Se você pegar um cara aqui, T, né? Aqui você vai ter 1 sobre T. O correspondente a ele aqui vai ser AT. E aqui você vai ter 1 sobre AT. Compensação aqui, ó, você vai ter T, T mais H. Aqui você vai ter AT e aqui você vai ter A, T mais H, que é igual a AT mais AH. Então aqui você faria 1 sobre T vezes H. Enquanto que aqui você faria 1 sobre AT, que é esse cara aqui, vezes AH, que é igualzinho. Então qualquer aproximação que você fizer aqui, ela te dá uma aproximação igual aqui, e vice-versa. Tá? Então se você passar o limite, vai dar a mesma coisa. Tá? Então a gente prova aqui que log... Claro, tem que olhar o negativo, tem várias, vamos dizer, detalhes assim, mas essa é a ideia, né? Log de AX
é o seguinte, ó, é a integral daqui até aqui. É igual a integral de 1 até a x de 1 sobre t dt, que é igual a integral de 1 até x de 1 sobre t dt mais, aliás, de 1 até a, essa aqui, mais a integral de a até a x de 1 sobre t dt. Essa aqui, por definição, estou integrando de 1 até a, é o log de a. E essa daqui eu acabei de provar que essa integral é igual a essa. Então essa aqui é log de x. Aqui, a gente pode provar isso também usando a derivada aqui assim. Tem uma demonstração direta aqui que eu acho que eu fiz no vídeo também. Mas é legal, essa aqui eu acho mais bonitinha, né? Eu acredito mais nessa do que na outra. Tem um outro teorema fundamental do cálculo. A gente sabe que o teorema do valor médio que é esse teorema bobinho assim, né? Essa aqui é a nossa f. Então, f' de C é igual a f de B. Mas ele tem muitas consequências importantes. Uma delas é o seguinte, é que se fg de AB em R são contínuas em AB e deriváveis em AB com f' igual a g' em AB, vou escrever mais explicitamente isso aqui para não deixar dúvidas. Quer dizer, com f' de x igual a g' de x para todo x em AB, repara que aqui é fechado, aqui só precisa ser aberto. Então, isso aqui. Então, f de x menos g de x é constante quer dizer, duas funções que têm a mesma derivada diferem de uma constante. É uma bobagem, mas tá dizendo que se dois carros saem e andam sempre com a mesma velocidade, a distância entre eles não muda, é sempre a mesma. Mas é esse teorema que garante. Tá? Por quê? Porque se você pegar aqui, chama de, sei lá, eu usei A, B e C, chama de D igual a F de A menos G de A.
chama de H, H de x igual a f de x menos g de x. Então, daqui você tem H de A igual a D, H' de x igual a zero para todo x. Então, se você pegar um intervalo aqui, pegar aqui A, x, aí se você tiver aqui H de x, H de A, tem um cara aqui, vamos chamar aqui de x1, né? E você tem que H de x menos H de A sobre x menos A igual a H' de x1, que é igual a zero, então H de x é igual a H de A, para todo x entre A e B. Então H é constante. Se H é constante, F é igual a G, porque H é F menos G. Tá? Isso é importante porque, vamos dizer, significa que se eu tenho duas funções que têm a mesma derivada, elas diferem de uma constante. Então, se eu tiver que calcular a integral de A até B de x2 menos 3x mais 1 dx, eu sei o seguinte, olha, que se eu disser assim, eu vou pegar uma função f de x, a função, eu poderia fazer o seguinte, f de x igual a função valendo zero em A, né, e ser integral de A até x de t2 menos 3t mais 1 dt, quer dizer, função dada assim. Então, claramente, né, f de b menos f de a é igual a integral de a até b de, vou botar aqui t2 mesmo, t2 menos 3t. Mas essa função tem essa derivada. E eu conheço uma outra função, ó, g de x igual a x3 sobre 3 menos 3x2 sobre 2 mais x, que tem essa função como derivada também. Então, eu sei que g de x menos f de x é constante. Então, se eu fizer g de b menos g de a, isso é igual a f de b menos f de a, que é igual a integral de a até b de t2 menos 3t mais 1 dt. Então, isso mostra que se eu quiser, se eu achar uma primitiva, quer dizer, se eu achar uma função cuja derivada é a função que eu estou querendo integrar, eu calculei a integral. Tá legal? Só uma advertência, claro que isso é lindo, é ótimo, a gente consegue calcular um monte de integral e a gente acha, normalmente a gente sai do curso de cálculo 1 achando que esse teorema serve para a gente calcular integrais. Certo? Ele está dizendo, no fundo, juntando o teorema fundamental do cálculo com esse fato de que duas funções têm a mesma derivada diferente de uma constante, significa isso. Se eu tenho que calcular uma integral, se eu achar uma primitiva, eu tenho a integral. Mas o teorema é muito mais do que isso. Ele diz que funções que você não sabe calcular a integral, não tem nenhuma função conhecida que você olha e vê que é a derivada dela, elas têm uma primitiva. Funções contínuas têm primitiva. Tá? Então, o fato de que ele permite calcular a integral é uma coisa legal e tal. Antigamente, né, as pessoas tinham que aprender milhares de métodos de integração
usar tabelas de integral e tal, tudo isso hoje é substituído por um software qualquer que está gratuitamente na internet, que você bota a função e ele calcula. Se ele não calcular é porque não dá, não tem. Tá, então, mas para você formular as equações da física, para você formular um problema, o teorema, na sua forma abstrata, continua valioso. Tá? Estou indo assim num fôlego só, tá tudo bem? Deixa eu ver se tem alguém reclamando aqui que eu não estou lendo. Diga. Não. Não, a função que você quer calcular integral, ela já é a derivada. Você tem que achar. Não é tão fácil assim, né? Por exemplo, se eu te der a primitiva, ó, a integral de seno quadrado x dx, de A até B. Então, estou procurando uma f, tal que f' de x igual a seno quadrado x. Aí, eu que já sei, eu sei que 1 é igual a cosseno quadrado x mais seno quadrado x. Eu sei que, sei lá, cosseno de 2x é igual a cosseno quadrado x menos seno quadrado x. Então, se eu fizer 1 menos cosseno 2x sobre 2, isso é igual a seno quadrado x. E essa daqui é fácil, né? Porque 1 veio de x e cosseno de 2x veio do seno de 2x. Porque se eu derivar o seno de 2x, dá cosseno de 2x vezes a derivada de 2x, que é 2. Então veio disso daqui. Então eu consigo, mas, por exemplo, esse é o tipo de habilidade que você desenvolve treinando calcular primitivas. Ele é a derivada. Então, aqui, ó, então isso aqui vai me dar o quê? Ó? A função que eu quero é x menos seno de 2x sobre 2 sobre 2. Então, 2x, acho que é isso aqui. Né? Quer dizer, se eu derivar isso, deve dar isso, né? Deve dar 1 menos, tá? Agora, isso aqui eu substituo isso aqui calculado em B menos isso calculado em A. Isso aqui vai ser 2B menos seno de 2B sobre 2 menos 2A se eu não errei aí na minha integral. Tá? Por exemplo, aqui, né? Aqui essa integral, essa é mais garantida, né? Mais difícil de errar. Isso aqui veio de x3 sobre 3 menos 3x2 sobre 2 mais x. Se eu derivar isso, dá isso. De A até B. Então, eu substituo B3 sobre 3 menos 3B2 sobre 2 mais B menos legal? É o que eu acabei... Sim, tem mais de uma função que tem essa derivada.
mas todas diferem de uma constante. Então, tá? Quer dizer, vamos dizer, isso daqui seria a minha f de x igual a x3 sobre 3 menos 3x2 sobre 2 mais x. Se eu pegar uma outra, g de x, ela tem que ser igual a essa daqui mais uma constante. Quando eu fizer isso em B menos isso em A, a constante corta. Então dá sempre a mesma coisa. Tá? Bom, tem um outro teorema fundamental do cálculo que é parecido, mas não é igual. Né? Esses dois teoremas, depois eles se generalizam como teoremas diferentes. E a derivada se generaliza como duas coisas diferentes também. Quer dizer, o teorema o outro teorema fundamental do cálculo. A hipótese é a seguinte, é que se f, vou chamar assim de f de AB em R contínua em AB a derivada não precisa existir nas extremidades. Se existe a integral. Quando eu estou dizendo que existe a integral, a função sempre é limitada, tá? A função que eu estou integrando. Aqui, e aí não importa o valor na extremidade. Se existe a integral de A até B de f' de x dx, então, a integral de A até B a diferença aqui, né, esse teorema é mais de acordo com essa coisa do cálculo, né? Quer dizer, se você tem uma função que você quer calcular a integral, se ela é derivada de uma outra, então você pode fazer isso. Tá? Você não precisava dessa coisa toda que eu fiz. Esse teorema aqui faz isso diretamente. A demonstração dele é muito bobinha. Assim. Usa o teorema do valor médio. Você parte aqui o intervalo AB, né? A1, A2, AN-1, AN, esse aqui é igual a zero. Então, f de B menos f de A é igual a f de AN menos f de AN menos 1 mais f de AN menos 1 menos f de AN menos 2 mais f de A2 menos f de A1 mais e agora cada um desses caras aqui, ó, você pode escrever o seguinte, f de AI menos f de AI menos 1 dividido por AI menos 1, como a função tem derivada, teorema do valor médio, isso aqui é f' de um certo xi. Então essa soma daqui vira somatório de igual a 1
até n de f' de xi vezes esse cara daqui. Mas isso aqui você sabe que quando a partição tende a zero, quando a norma da partição tende a zero, isso daqui tende para a integral de A até B de f'. Então, esse número, que é sempre o mesmo, está tendendo para esse. Então, esse é igual a esse. Aqui você não precisa, porque o teorema do valor médio não precisa que a função tenha derivada nos extremos. Quando a gente discutir ele um pouco mais, a gente vai ver que esse detalhe é importante, vamos dizer, para dar o teorema com toda a generalidade. Bom, o que mais que eu deveria falar? Assim, tem duas regras de integração, dois métodos de integração, que são a integração por partes e a integração por substituição, que são legais. Alguma pergunta? Bom, um exemplo assim, ó, imagina que eu quero calcular a integral aliás, a gente escreve assim, vou fazer assim, integral de x. Quando a gente escreve assim, significa que a gente quer calcular as primitivas. Quando a gente não bota os limites de integração, significa calcular então, tipicamente, a gente acha uma e soma uma constante. Vamos pensar, calcular. Vamos ver, então, de onde vem esse cara daqui? Vamos usar essa regra aqui. Ó. Quando você deriva o v, isso dá uv' mais u'v. Então, vamos pensar esse cara daqui como um desses dois aqui. Olha por quê? Porque se o x for o u e o cosseno x for o v, primeiro, né, digamos que eu chame esse cara de u, esse de v. Então, o u' é 1, desaparece. E o v eu sei, é o seno. Então, eu posso trocar a integral de x cosseno x pela integral do seno x. Ó. Vamos fazer assim, ó. Quer dizer, esse daqui é o v', né? Esse é o u. Então, o u' é igual a 1 e v é igual a seno x, porque a derivada do seno é o cosseno. Então, se eu derivar x vezes seno x, isso vai me dar x cosseno x mais 1 seno x. Eu quero saber quem é uma primitiva dessa. Uma primitiva dessa eu sei. Tá? Quer dizer, se eu fizer a integral de x seno x' dx, estou perguntando qual é a cor do cavalo branco de Napoleão. Isso daqui é igual à integral de x cosseno x dx
Porque, claro, para achar uma primitiva da soma, basta eu achar uma primitiva de cada uma. Bom, esse daqui, então, eu tenho uma primitiva que é ela mesma, x sendo x. É integral de x cosseno x dx, mais a integral do seno x. Ora, o seno, a derivada do cosseno é menos o seno, então o seno é a derivada do menos cosseno. Então isso aqui eu posso botar menos cosseno x. No fim eu vou botar uma constante, tá? Porque eu estou achando uma primitiva. Então isso aqui está me dizendo que se eu pegar x seno x mais cosseno x mais uma constante, isso tem que ser x cosseno x. Vamos ver, deriva aqui. Não estou levando fé não, hein? Será que deu certo? X seno x. Ah, bom, tudo bem, deve ser. Deriva aqui. Então aqui vai dar 1 seno x mais x cosseno x menos seno x mais 0. Deu mesmo, deu certo. Então, funcionou bem. Tipicamente, esse truque funciona quando você tem um produto de duas funções e você vê que uma, se você trocar ela pela derivada dela, a coisa melhora. E a outra, se você trocar ela pela integral dela, não piora. É mais ou menos essa ideia. Então, funciona bem. Por exemplo, se você quiser calcular a integral isso aqui não é um produto, mas você pode escrever assim, né? Isso aqui é a integral de 1 vezes o log de x dx. Se você integrar essa, vira x, mas se você derivar essa, vira 1 sobre x. Então, tá bom. Chama essa aqui de U', essa daqui de V. Então, U igual a x, V' igual a 1 sobre x. Então, se você fizer x log de x linha, isso vai ser 1 log de x mais u V', mais 1. Então, se você integrar dos dois lados, essa daqui vai dar x log de x é igual a integral de log de x dx, que é o que você quer, mais x. Então, a integral do log de x dx é igual a x log de x menos x mais uma constante. Tá? Funciona bem geralmente com exponencial seno, cosseno multiplicado por um polinômio. Às vezes, se você fizer seno com cosseno, por exemplo, também funciona às vezes. Por exemplo, se você fizer uma coisa assim, vamos fazer assim, uma integral de 0 a 2π de cosseno 3x cosseno de 5x. Na verdade, aqui basta que sejam dois números inteiros diferentes. Digamos que vamos chamar esse aqui de U' e esse de V. Aparentemente não vai dar grandes coisas, né? Quer dizer, esse daqui vai dar o seguinte, né? U vai ser seno de 3x sobre 3, V' é igual a menos 5 seno de 5x. Então, essa integral aqui
vai ser a integral de seno de 3x sobre 3 cosseno de 5x de 0 a 2π. Vou calcular a integral definida logo. Menos... Tá, eu estou pegando... Acho que eu vou fazer com mais calma, né? Quer dizer, aqui a gente vai ver... A gente vai ter... A gente derivou seno de 3x sobre 3 cosseno de 5x, linha, tem um parênteses aqui, que eu vou esquecer em geral. Isso daqui vai dar cosseno de 3x cosseno de 5x, mais, na verdade, menos, seno de 3x seno de 5x vezes 5/3. Tá, o velhinho. Então, se eu integrar dos dois lados de 0 a 2π, eu vou ter seno de 3x sobre 3 cosseno de 5x de 0 a 2π. Vai ser essa que eu quero calcular, menos essa daqui. Então, eu vou ter integral de 0 a 2π de cosseno de 3x cosseno de 5x menos 5/3 Isso daqui dá zero, porque o seno de 3x dá zero em zero, dá 0 em 2π, o cosseno dá igual, então isso aqui dá zero. Então, moral da história, aqui é a integral. A minha integral de 0 a 2π de cosseno de 3x cosseno de 5x dx vai me dar menos 5/3 integral de 0 a 2π e eu olho para isso e digo, pô, piorou, né? Ou pelo menos não melhorou nada, eu ainda ganhei o menos 5/3 aqui. Mas o engraçado aqui é que se você integrar de novo por partes, quer dizer, você derivou essa daqui, virou essa. Então, quer dizer, você integrou, na verdade, você integrou essa para virar essa. Vamos integrar essa de novo, quer dizer, vamos chamar essa aqui de U', e essa daqui de V. Então, aqui a minha nova U vai ser, quem é que derivando da seno 3x é cosseno de 3x sobre 3 com sinal menos. Se eu derivar essa, dá essa. E V' é derivar essa, é 5 cosseno . Então, se eu aplicar a mesma coisa a essa daqui, né, eu vou ter, a primitiva vai ser UV, então aqui eu tenho, vou deixar o menos 5/3 aqui fora, multiplicando tudo, né, e aqui eu vou ter menos cosseno de 3x sobre 3 seno de 5x só, de 0 a 2π. Isso daqui vai ser igual a essa que eu tenho aqui, seno de 3x seno de 5x, aqui eu botei menos, tá certo? Era menos mesmo, tinha um menos, né? Tá. Aqui, agora,
é essa vezes essa. Então eu tenho 5 terços, né? 5 dessa, 3 dessa, cosseno de 3x, cosseno de 5x. Então 5 terços dessa deu essa daqui. Integral π. Essa aqui dá zero de novo, ó. O seno dá zero, seno dá zero. Essa aqui deu zero. Então, menos 5 terços vezes essa, menos 5 terços vezes essa, deu zero. Então, essa daqui que eu estava querendo agora, deu, quer dizer, menos 5 terços, integral de 0 a 2π, de seno de 3x, seno de 5x, dx, vai ser menos 5 terços dessa daqui. Então, vai ser 25 nonos da integral de 0 a 2π de cosseno 3x, cosseno 5x, dx. Aí eu digo, então, essa daqui deu essa. Mas essa daqui deu essa, que é 25 nonos dessa daqui. Ora, se essa integral é igual a 25 nonos vezes zero, é porque ela é zero. Então, essa integral aqui é zero. Então, a gente fez 2 vezes por parte, parecia que ia dar errado. E funcionou. Eu estou fazendo isso, é um truque importante que aparece em situações importantes no futuro. Essa coisa de integrar por partes 2 vezes. Bom, então, integrar por partes é isso. Você tem 2 funções multiplicadas, você olha e diz, bom, se eu derivar essa vai melhorar a minha vida, se eu integrar essa não vai piorar, vou tentar isso. Ok? Bom, e tem uma outra que é por substituição. Basicamente, ela é a regra da cadeia. Assim, eu esqueci o principal método de integração, que é a adivinhação. Eu usei aqui às vezes. Adivinhação. Você olha para uma função, você quer calcular a integral, sei lá, do... por exemplo, essa que veio aqui, né? Cosseno de 3x. Aí você diz, o cosseno veio do seno. Seno de 3x. Se você derivar, vai dar cosseno de 3x vezes 3. Então, se você dividir por 3, vai dar essa. Então, é isso aqui. Se, por exemplo, você tiver assim, cosseno de x2 vezes 2x, você olha e diz, mas olha só, o 2x é a derivada do x2. Então, isso daqui, se eu derivar o seno de x2, vai dar cosseno de x2 vezes a derivada de x2, que é 2x. Então, você adivinha, às vezes, assim, né? Ou, sei lá, por exemplo, a derivada do logaritmo de f de x, a gente sabe que a derivada do logaritmo é 1 sobre x. Então, isso aqui vai ser 1 sobre f de x vezes f' de x. Então, por exemplo, se eu tiver uma coisa assim, 3x sobre x2 mais 1, eu olho para isso, a derivada de x2 mais 1 é 2x. Aqui eu tenho 3x, então eu pego isso aqui, fabrico 2x aqui. Isso daqui
é 3 meios de 2x sobre x2 mais 1. Então, a derivada, se eu olhar para isso daqui, né, isso daqui veio do logaritmo de x2 mais 1. Então, se eu fizer 3 meios logaritmo de x2 mais 1 e derivar, o 3 meios sai e aparece isso aqui. Então, isso aqui vai dar 3x. Então, a gente pode meio que, se a gente, vamos dizer, tem desenvoltura na derivada, a gente começa a adivinhar as integrais. A adivinhação organizada chama-se substituição. Ninguém perguntou nada, eu estou fazendo umas integrais assim meio rápidas, está tudo bem? Não sei. Todo mundo desligou a câmera e foi fazer outra coisa e vai ver a gravação depois, é isso? Tem alguém aí ainda? Tá tudo bem? Então, tem um pelo menos, dois. Bom, não, mas tá beleza? Bom, tem algumas pessoas aí. Então, tem situações assim, ó, por exemplo, imagina que eu quero fazer integral de raiz de 1 menos x2 dx. Quer dizer, eu quero uma função. Eu olho para isso e penso, poxa, se x2 for igual a seno x ou cosseno x, né, raiz de 1 menos x2 vai ser raiz, digamos, 1 menos seno quadrado x, que é igual a raiz de cosseno quadrado x. E se eu tiver num intervalo bom, isso aqui vai ser cosseno x, sei lá. Entre aspas. Então, pensa assim, digamos que eu quisesse calcular a integral de raiz de 1 menos x2 é assim, né? Menos 1, 1, 1, raiz de 1 menos x2. Aqui é o x. Vamos dizer que eu pegue assim, θ. Eu vou dizer assim, eu vou fazer x igual a seno θ, como eu estou pensando ali. Digamos que a minha integral é aqui de A até B. Alguma coisa assim. X é igual a seno θ. Bom, então aqui o meu θ, eu posso pensar assim, ele vai variar de menos π sobre 2 até π sobre 2, né? Tá legal? Porque quando eu vario o θ aqui assim, né? De menos π sobre 2 até π sobre 2, eu tenho seno vindo de menos 1 até 1, que é exatamente aqui assim. Então, me parece que eu estou fazendo a correspondência certa. Quando eu pegar cada cara aqui, aqui tem um cara, já que o x é o seno θ, aqui eu vou ter um θ índice A, né? E aqui um θ índice B.
quer dizer, o seno de θ índice A é igual a A, e o seno de θ índice B é igual a B. Então, meu θ vai variar daqui até aqui. E aí eu vou ter essa função aqui é a raiz de 1 menos x2. A função que eu vou botar aqui, ó, tem aqui o 1. Essa função aqui vai ser raiz de 1 menos seno quadrado θ. Eu estou substituindo. Então, se eu olhar aqui nos θs, eu estou substituindo o x por seno θ. O θ está variando aqui. Se eu colocar assim lado a lado, vou colocar lado a lado aqui. A situação é a seguinte, ó. Vou fazer um pedaço aqui. Aqui está 1, aqui está 1, aqui está o menos 1, aqui está o 1. Eu tenho essa função aqui, e aqui eu tenho menos π sobre 2, aqui eu tenho o π sobre 2. E agora cada θ que eu tenho aqui, eu estou levando aqui no seno θ. Quando eu faço a minha função aqui, né, eu pego este valor aqui, que está em cima do seno θ, e trago aqui para cima do meu θ. Quando eu calculo, quando eu venho aqui de θ1 até θ2, θA até θB, aqui eu estou vindo de A até B. Essas alturas aqui estão vindo para cá, iguaizinhas. Quer dizer, eu pego esse cara daqui, essa altura é igual a essa. O problema é que se eu integrar aqui as bases, ó, se eu pegar aqui e der uma variação aqui, a variação correspondente aqui não é a mesma. Porque aqui, ó, eu vou fazer de θ para θ mais Δθ. Aqui eu vou de seno θ para seno de θ mais Δθ. Então, essa altura é a mesma, essa altura é a mesma. Quando eu botar o retângulozinho, eu boto a mesma altura, mas a base aqui vai ser Δθ e aqui vai ser seno θ mais Δθ menos seno θ. Eu quero esse aqui e não esse aqui. Então, se eu fizer a integral de θA até θB de raiz de 1 menos seno quadrado θ dθ, não vai ser igual a integral de A até B de raiz de 1 menos x2 dx. Não por causa da altura aqui, mas porque o dθ e o dx, quer dizer, o Δθ pequenininho e o Δx aqui, né, esse daqui é o Δx, eles são diferentes. Então, o que eu posso fazer é o seguinte, em vez de botar o Δx aqui, eu boto o Δθ. É como se eu dissesse assim, eu vou botar esse Δx, não, eu teria que botar aqui um fator de correção, que na hora que eu multiplicasse aqui bom, eu vou trazer a integral para cá, né? Então,
eu teria que dizer, bom, esse meu dθ aqui, eu tenho que corrigir, né, fazendo dθ dividido por esse cara daqui. Quer dizer, aqui eu deveria botar, em vez de dθ, eu deveria botar dx. Mas dx não é dθ. Então, uma coisa seria dizer, não, mas eu posso dizer assim, eu boto dx sobre dθ vezes dθ. Tá? Quer dizer, na verdade, ΔX sobre ΔT sobre Δθ. Quando o Δθ for pequenininho, mas esse cara daqui é a derivada. Ó. O x é igual a seno, quer dizer, dx dθ, x é seno θ, então ele é igual a cosseno θ. Então é como se eu dissesse, eu vou botar um fator de correção, porque esse cara daqui, a altura que eu estou multiplicando está certa, mas a base devia ser essa. Então eu substituo o dθ pelo dx, que significa, na verdade, introduzir esse fator de correção aqui. Quer dizer, significa eu dizer assim, ó, essa integral, a integral de a até b de raiz de 1 menos x2 dx vai ser igual à integral de θa até θb de raiz de 1 menos seno quadrado θ vezes o fator de correção, que é o cosseno θ, dθ. E agora, vamos dizer, eu posso me virar aqui. Não vai ficar tão simples quanto eu pensava, ó, porque isso daqui vai ser igual à integral de θa a θb. Aqui vai dar cosseno quadrado, raiz quadrada, cosseno vezes cosseno, vai dar cosseno quadrado θ dθ. Mas essa eu acabei de fazer, eu sei. No fundo, eu estou fazendo uma regra da cadeia escondida aqui, assim. Eu estou fazendo uma substituição. Vamos dizer, funciona mais ou menos assim, ó. Eu digo assim, em termos de regra, né? Funciona assim, eu quero calcular a integral de f de x dx, de A até B. Então eu troco isso daqui assim, eu faço x igual a g de θ. Aí eu digo assim, ó, dx dθ é igual a g' de θ. Logo, dx é igual a g' de θ dθ. E aí eu escrevo isso aqui como integral de f de g de θ, g' de θ dθ, quer dizer, o f de g de θ dá exatamente o f de x, o dx não é o dθ, mas é o g' de θ dθ, quer dizer, pequenininho. E aqui não é mais de A até B, né? Vamos dizer, aqui vai ter um θ índice A e o θ índice B. O que vai ser isso daqui? Quer dizer, quando eu fizer g de θ índice A vai ser igual a A e g de θ índice B é igual a B. Então, esse é o método de substituição, que basicamente é olhar para isso e dizer, tudo bem, aqui é A, aqui é B, então tem um θA, um θB, as alturas conferem, eu estou corrigindo a base. A correção da base é o quê? Esse cara dividido por esse. No nível infinitesimal, esse dividido por esse é a derivada da função que me jogou daqui para cá.
Então é essa derivada que entra aqui. Eu não posso simplesmente dizer f de g de θ d θ. E claro, aqui eu estou supondo, né, que eu estou fazendo a coisa porque o meu, vamos dizer, existe esse θA e esse θB, quer dizer, eu tenho um intervalo aqui que vai ser jogado nesse. Isso funciona bastante bem, até você pode sair do intervalo e voltar. Mas não quero, no momento, atulhar de coisa. Não sei se eu varri as ideias gerais. Eu acho que todas essas coisas estão nos vídeos, hein? Não é nem... Vamos dizer, se você ler o Qur'an, deve ter bem mais, né? Mais problemas, mais questões assim. Mas, quer dizer, vamos dizer, resumindo, né? F contínua porque o nosso conceito de integral ele dá um procedimento para calcular uma área, mas a gente já deve estar suficientemente escolado para dizer, mas pode ser que essa área não exista, que esse limite aí não exista. Então tem um teorema, que eu não provei, mas que diz que quando a função é contínua, o negócio funciona. Então temos isso daqui. Então, primeiro entender bem o conceito da integral, que corresponde a você dar a velocidade, achar a posição, dar a derivada, achar a função. Básico. 2. Teorema fundamental do cálculo. 1 e 2. 3. Bom, logaritmo, né? Logaritmo é um exemplo bom. Na verdade, a partir do logaritmo você define a exponencial. Vou te falar um pouco mais do logaritmo. E 4, métodos de integração. Adivinhação, partes e substituição. Se vocês estivessem fazendo cálculo 1 50 anos atrás, ou de repente se você estiver fazendo cálculo 1 em algum lugar onde você está aprendendo cálculo 1 de 50 anos atrás, você passaria agora um mês aprendendo métodos de calcular primitivas. Estou falando assim rapidamente, não é que você vai desprezar isso totalmente, mas tem software que faz isso, mas você tem que entender pelo menos a integração por partes, por substituição, porque elas têm uma importância teórica, né? Então, isso aqui. O logaritmo traz junto a exponencial, né? Tá? A exponencial é a inversa do logaritmo. Você pode dizer, tá, mas por que esse filho da puta pegou a função 1 sobre x, integrou e deu logaritmo? Que diabos? De onde ele sacou esse negócio? Tirou do bolso essa coisa assim, né? Se você for lá nos primórdios do logaritmo, essa ideia tem mais a ver com a definição original do logaritmo, que não tinha a ver com o expoente a qual você tem que elevar a base para obter o número.
Mas se você pensar na definição de logaritmo, vamos dizer, que você aprendeu no colégio, né? Quer dizer, o logaritmo de x na base A é igual a y, isso significa que A elevado a y é igual a x. Seja lá o que é isso, né? Imagina, o logaritmo de 3 na base 10. Eu acho que até soube isso aproximadamente de cor, antigamente era, né, 0, alguma coisa. Mas como é que eu elevo 10 a 0, alguma coisa, não sei o que, e dá 3? Primeiro vai ser uma aproximação. Então essa definição, a gente engole ela, mas ela é difícil, é mais difícil que calcular o logaritmo, é mais difícil que calcular a raiz quadrada, hein? Ou a raiz cúbica, ou qualquer raiz, né? Porque a raiz você dá o chute e você tem como verificar. O logaritmo você pega 10 elevado a 0,1, quanto é 10 elevado a 0,1? Então, bom, mas pensa assim, você sabe que o logaritmo na base A de 1 é 0 e o logaritmo na base A de xy é igual ao logaritmo na base A de x mais o logaritmo na base A de y. Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular a derivada do logaritmo. F de x igual a logaritmo na base A de x. Quem é f' de x? F' de x vai ser o logaritmo na base A de x mais h menos o logaritmo na base A de x sobre h, passar o limite, né? Bom, eu sei, né, se vale o logaritmo do produto, vale para o quociente, então isso daqui é o logaritmo de x mais h sobre x sobre h, que é igual ao limite, quando h tende a zero, do logaritmo de 1 mais h sobre x, dividido por h. Aí eu olho para isso daqui e digo assim, não, peraí, aqui tem uma malandragem, olha só. Porque isso aqui, eu posso botar assim, menos o log de 1 sobre h, e já está quase a derivada do logaritmo em 1. Só que aqui o x está fixo, né? O x está aqui, 0, 1, digamos que o x está aqui, está parado lá, o h está tendendo a 0. Então aqui, se eu botar h sobre x, eu tenho que botar 1 sobre x aqui. E isso daqui vai ser 1 sobre x vezes o limite, quando h tende a 0, do logaritmo na base A, tudo na base A aqui, né? De 1 mais h sobre x menos o logaritmo na base A de 1 sobre h sobre x. Isso é a derivada no ponto 1. Então, eu estou dizendo aqui f' de x é igual a um certo número alfa vezes 1 sobre x. Quem é alfa? Alfa é f' de 1, que é esse limite aqui. Então, todos os logaritmos, qualquer base, vão ter a derivada, vai ser 1 sobre x vezes um número fixo, que é a derivada em 1. Então, o logaritmo melhor, para mim, que estou interessado em derivada, é dizer o seguinte, o logaritmo natural alfa igual a 1. Então, f' de x igual a 1 sobre x, f de 1 igual a 0.
Teorema fundamental do cálculo. Vamos chamar esse cara de quê? De log. Log de x é igual a zero, que é o valor de 1, mais a integral de 1 até x de 1 sobre t dt. Então, se eu venho da definição de logaritmo que você aprendeu no colégio e penso que eu quero que ele seja derivável, a base natural é que vai me dar a derivada 1 sobre x e não, sei lá, um número qualquer, vezes alfa. Depois de eu tendo um logaritmo, eu deduzo todos os outros. Né? Então tem essa maneira de pensar assim. Repara que essa integral é muito mais fácil de calcular aproximadamente do que o expoente. Né? Imagina, a base desse logaritmo aqui é, mas se fosse 10, não era muito melhor. Né? Então, eu tenho um número, para eu achar o expoente ao qual eu tenho que elevar ele para dar x, eu prefiro calcular a integral de 1 até x de 1 sobre t dt, porque é mais fácil, mais calculável. Beleza? Foi um resumo. Sem perguntas? Tudo bem? A pergunta que não quer calar, você espera mesmo que a gente aprenda isso tudo em uma semana? Espero que vocês tenham entendido as ideias gerais e consigam lidar. Se eu te der um negócio com um polinômio, deve dar, né? Não sei. Alguém vai dizer alguma coisa? Pegou a ideia? Beleza, agora senta a bunda, estuda. Vou dar uma prova. Bom, a gente ainda tem uma aula de dúvidas quarta-feira, que promete ser longa, né? E a prova quinta-feira, minha ideia é assim, eu dou a prova 1h da tarde, se Deus quiser, se eu conseguir preparar ela. E vocês podem ficar até meia-noite de sexta, então vocês podem fazer muitas coisas.